E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a política de voucher. Então, solta a vinheta! Cada pessoa vai ter um dinheiro e vai poder escolher uma vinheta. Então, antes de mais nada, a descrição dos vídeos. Minhas redes sociais estão aqui junto com as formas de apoiar o canal. Vocês podem apoiar via PicPay, transferência direta, vocês podem assinar a mensalidade do PicPay, tem várias opções ali de preço. Ou aqui embaixo no botãozinho Seja Membro, vocês também podem ajudar, tá? Cogitem ajudar o canal, isso é importante pra mim, porque eu preciso viver. Então, nessa onda de escolha de ministro da educação, que até o dia de hoje, pelo menos, que o vídeo foi postado, a gente não tem um ministro. O Fedor lá negou o convite, e daí fica meio à deriva aí o barco do MEC, a gente não sabe se vai ser uma galera olavista, uma galera mais ligada ali a Paulo Guedes, uma galera mais ligada aos militares, a gente não sabe ainda como vai ser. Porém, isso levanta uma discussão que o Paulo Guedes já tinha falado até num evento em Davos, que é a discussão sobre vouchers no Brasil, tá? O voucher, em resumo, bem resumido, viu? É uma política, até foi criada pelo Milton Friedman, que ela parte do princípio que cada família receberia um dinheiro, ou esse dinheiro seria a média de gastos por alunos, e daí poderia escolher um colégio para o seu filho. Daí todos os colégios seriam privados e todos os colégios ficariam competindo para ver quem... para dar uma forma de, tipo assim, conseguir alunos e tal. Toda essa competição, a tendência é que seria elevada a qualidade de educação. Em suma, tirar da mão do Estado dar educação, né, dar escola, tira a mão do Estado e coloca na mão das pessoas e das empresas privadas, porque não só das pessoas, também teriam, as escolas todas seriam privadas. E daí, um dos argumentos é sobre a qualidade da educação. E eu resolvi pesquisar, não é nem pesquisar, procurar sobre essa qualidade da educação, e a gente que é da área da educação, a gente sabe que qualidade da educação é algo subjetivo, vai depender de que critério que tu vai usar, porque, por exemplo, tu pode querer um colégio que priorize a laicidade pro teu filho, e daí dessa forma ele não faz determinadas discussões que um colégio católico faria, ou que um colégio mais focado para artes faria, diferente de um colégio mais voltado para ciências exatas. Então a qualidade da educação ela é subjetiva, porém a gente tem alguns indicadores. Então, entre os indicadores, a gente tem o Fórum Econômico Mundial e o PISA. Ambos sofrem críticas, obviamente, como todo sistema que busca medir alguma coisa, ele vai sofrer críticas porque ele escolhe determinados parâmetros. A principal crítica que se faz ao PISA, por exemplo, estuda só literatura, matemática e ciência. Então, outras habilidades ele não mensura dos alunos. Mas o PISA é o principal norteador da qualidade de educação no mundo. Já o do Fórum Econômico vai olhar a taxa de matrículas, número, né, relação estudantes com idade, matriculados e tal, que é mais para ver se a galera tá na escola. E em ambos, tanto no Fórum quanto no PISA, em ambos lugares, quem aparece em primeiro lugar da educação é a Singapura. Viu só? Singapura, um país aí que cobra pouquíssimo imposto, é no máximo 20% de imposto de renda, é um país um dos mais livres para fazer negócio, livre mercado bombando. Então Singapura é o que está aí em primeiro lugar no âmbito educacional. Porém, Singapura tem um MEC, então Singapura, não um MEC, né? Mas tem um órgão estatal centralizador do que prioriza, tipo assim, educação vocês vão fazer isso, isso e isso, e tem um forte investimento estatal na educação. Não é um sistema de voucher Singapura, tá? Mas então eu tenho em Singapura uma característica curiosa, que é um alto investimento estatal e um centralizador educacional, tipo o MEC daqui. E ele serve para ilustrar uma coisa. Não é necessariamente que privatizando tu vai ter qualidade de ensino. Singapura ela segue um exemplo muito da Finlândia. Ela valoriza muito o professor, ela pega os melhores alunos para serem professores. A valorização que eu falei não é necessariamente só salário, é uma valorização social, além de ter toda uma formação continuada para os professores. Então o professor ele está sempre estudando novas metodologias, novos jeitos de ensinar, etc, etc, etc. Isso faz com que Singapura figure aí no primeiro lugar. Além de uma coisa bem interessante, que no Brasil é bem o contrário. Quanto mais uma pessoa da área da educação tem pós-graduação, mestrado, doutorado, quanto mais ela tem gabarito, a tendência é que ela se afaste da educação primária. Ao contrário, isso a gente observa em vários países onde se valoriza muito a educação, a gente tem essa pirâmide invertida. Quanto mais instrução a pessoa tem, mais no ensino básico ela fica.
E a gente tem um país que usa vouchers, que é a Suécia, que durante muito tempo figurou entre os primeiros lugares no PISA, ainda figura entre os primeiros lugares, tá? Mas a Suécia é um caso curioso que é o seguinte, na década de 90 ela adota a política de vouchers, e daí dos anos 2000 até 2012, a Suécia começa a perder posições no PISA. E daí tem uma matéria linkada aqui. Inclusive um parênteses, tudo que eu tô falando tá linkado nas matérias aqui, nos artigos aqui. Se tu tem uma crítica, cara, critica o artigo, né? Senão a gente pessoaliza uma coisa que não é necessária. Então, de 2000 a 2012 cai a Suécia nessa qualidade e sofre uma série de críticas por usar o sistema de voucher que tá linkado aqui na matéria. Dentre as principais críticas que acontecem então com o sistema de voucher da Suécia, primeiro aquela relação comercial que se cria entre professor e aluno, né? Na educação é muito ruim quando tu cria essa coisa de cliente e prestador de serviços, porque educação é frustração. Tipo assim, a pessoa tem que se frustrar para aprender, já diria, né? O Piaget, a gente tem que para assimilar o conhecimento a gente tem que ser desequilibrado, e às vezes isso passa por frustração. Então tu cria essa relação muito forte, funciona. Começa a ter uma disputa dos colégios pelos alunos, o que seria um preceito básico dos vouchers também, só que essa disputa ela começa às vezes tentando se formar o molde do estudante. Então às vezes a gente faz uma procura, uma busca, ou facilita determinadas coisas, ou sabe, tu tenta se acomodar para ter o máximo possível de estudante. E o principal tópico que talvez ele fale que o voucher não está errado em si, isso é importante, que é o quê? Geograficamente, na Suécia tu começou a criar guetos. O que acontece? Começa a ir muito imigrante para a Suécia, eles moram em locais específicos, de modo geral, de acordo com a matéria, o imigrante ele tem menos instrução do que um sueco, então o filho dele já vai ter um pouco menos de instrução do que um filho de um sueco, e daí essas crianças ficam todas numa escola, porque tá naquele bairro ali e tal, naquele sistema de voucher, e daí começa a criar uma desigualdade na Suécia. Isso a gente consegue observar pelos dados. A Suécia começa a ter muita desigualdade dos colégios classe média e classe média alta e os colégios pobres. Porque o sistema de voucher, às vezes, tem que fazer um complemento, né? Tipo, um colégio cobra, mas eu faço um complemento. Daí, paradoxalmente, eu tenho a seguinte coisa. Quem tem um pouco mais grana na Suécia tá indo para esses colégios privados, onde globalmente os resultados são melhores desses colégios públicos. Mas eles são melhores do que os colégios públicos justamente por causa desse ciclo. Quem tem um pouco mais de grana vai para esse colégio, daí o professor quer trabalhar nesse colégio, daí esse colégio aqui começa a tirar uma nota boa e começa a ser excelente. As pessoas vão saindo desse aqui, vai ficando aqui quem não tem grana ou quem não tem tanta instrução e vai diminuindo. Isso é a criação de desigualdade educacional, tá? Que a gente fala na Suécia. Lembrando, é a Suécia, tá? Se eu falo de desigualdade, eu queria que fosse tão desigual assim a educação no Brasil que nem a Suécia, né? No mesmo parâmetro. E a longo prazo a gente vai tendo um enfraquecimento desses colégios mais públicos em detrimento do privado. Seu comunista, você está defendendo colégios públicos comunistas? Não necessariamente, tanto que também tem uma matéria aqui que mostra que se a gente pegasse os colégios de elite do Brasil, aqueles que têm mensalidade para mais de 3 conto aí de mensalidade por mês, o basicão, né? O basicão, só pra tu sentar a bunda, isso dá mais de 3 mil reais. O Brasil ficaria em 5º lugar no PISA. Então observa, se a gente pegasse os colégios de elite do Brasil, o Brasil ficaria em 5º lugar no PISA. Só subiria muito assim no PISA. Obviamente que nenhum sistema de voucher cobriria uma escola assim. Mesmo que se implantasse o voucher no Brasil, tu não teria uma escola assim por um preço que seria o do voucher, tá? Isso também a gente tem que entender. Então provavelmente acontece o quê? Dá o voucher e as pessoas cobrem com esse valor, se caso isso fosse aplicado no Brasil. Mas daí a gente tem o exemplo do Chile, que ele é muito melhor ranqueado que o Brasil. O Brasil eu nem olhei aqui, mas o Brasil figura entre os 60 ali, 70 educacional, o Chile está entre os 40, tá? É uma das melhores educações da América Latina, por exemplo, junto com o Uruguai, que é público. O Uruguai é super público, super estatal, faculdade acesso a todos, né? O Chile já tem um sistema de voucher, mas figura entre as melhores educações também. Então o que a gente tem que resolver? Como fazer com quem não tem grana ser bem educado? Esse é o ponto para se resolver, que a Suécia discute, que até o Chile discute, esses países que aplicam voucher, e quem não aplica voucher também discute. Porque de modo geral funciona assim, tem grana para pagar um colégio particular do teu filho, tu vai pagar, teu filho vai estar inserido ali numa condição socioeconômica parecida com a tua, ou né, faz mais um esforço ali e tal, uma condição social diferente, mas provavelmente vários pais têm instrução, têm faculdade, já passa capital cultural para os filhos, passando o capital cultural para os filhos já pegam vários hábitos,
de estudos, de valorização educacional. O aluno que talvez não tenha os pais formados e tal, não tenha os pais instruídos, mesmo assim, estando inserido num colégio assim, às vezes ele sobe quase que por osmose, porque os colegas todos do lado têm, daí tu vai querer estudar, então tu alavanca tudo pra si. Então quem tem grana, essa parte educacional tá meio que resolvida assim no Brasil. E principalmente, né, de modo geral, quem é classe média, quem tem grana, as preocupações da galera na cidade é tipo, a prova de matemática, a fulaninha não me quer... Nossa, eu tenho muitas provas essa semana, meu Deus, meus pais se separaram, que, né, pode ser um problema ou não, mas, tipo, são preocupações, às vezes, que as pessoas dessa idade têm que ter. E que bom que elas têm essas preocupações. Às vezes, olha só que absurdo, de modo geral, quem tem mais grana tem quarto pra dar pra adolescente. O que parece uma coisa idiota pra quem teve um quarto. Cara, no Brasil a maior parte das crianças talvez não tenha um quarto sozinho e nenhum lugar pra estudar. Então assim, pra quem tem grana isso mais ou menos tá resolvido. Do outro lado, quem não tem grana, a gente tem um colégio onde um da turma não comeu, o outro sofre abuso do pai. Galera, eu trabalho no município e se eu contasse as histórias pra vocês, eu juro que ia fazer uma galera chorar, porque é umas histórias assim, pesadíssimas. E tem vários que tem os relatos aqui embaixo também, né? Se quiserem escrever que trabalha no município ou no estado, são relatos pesadíssimos. Principal, tipo assim, então imagina a criança não comeu, sofre abuso do pai, não tem quarto, não tem nenhum lugar pra estudar, a família inteira não dá valor pra educação. O que a gente faz com essa pessoa? É essa pessoa que tem que ser a preocupação da educação. Porque aconteceu um movimento que, no Brasil, a popularizar a educação pós-ditadura militar, a gente começou a popularizar, democratizar. Como assim? Agora a educação vai atingindo todo mundo. Passando a ditadura militar, década de 80, 90, foi o... Nossa, principalmente décadas assim, ó, final de 80, 90, foi um negócio tipo, todo mundo é na escola. O que acontece quando eu boto todo mundo na escola? Diminui a qualidade. E por que eu diminuo a qualidade? Porque várias pessoas não iriam pra escola, elas iriam trabalhar, já sustentar a família, né? Agora eu obrigo ela a ir pra escola. Então às vezes ela não tá querendo estar ali porque ela tem uma série de outras preocupações. Então esse primeiro passo no Brasil foi dado, que foi colocar todo mundo na escola. A consequência foi essa diminuição da qualidade. Por isso que tem aquelas pessoas saudosistas. Porque no meu tempo os colégios eram excelentes. Eram bons porque eles faziam um sistema de seleção. Então se a gente observa hoje, por exemplo, os melhores colégios públicos do Brasil são colégios públicos que fazem sistema de seleção. Faz uma prova para entrar, e uma pessoa já entra com um gabarito. O colégio é público, onde tu bota um monte de pessoa que fez o sistema de seleção, esses colégios públicos vão ser expoentes. Aqui em Porto Alegre tem o exemplo do colégio militar, colégio aplicação é sorteio, mas tem os colégios militares pelo Brasil, eles são exemplos nesse sentido. Não significa que a educação no formato militar ela é necessariamente a certa. Significa que qualquer tipo de método educacional numa galera muito boa vai funcionar, que é o que acontece no caso do militar. E daí quem critica o sistema de voucher vai alegar que isso vai gerar desigualdades, como eu tinha mostrado pra vocês, e até usam o Chile como exemplo, onde eles mostram que uma série de colégios privados no Chile fazem provas para as pessoas entrarem. Então tem um sistema de vouchers e tem alguns privados dentro desse sistema de voucher que fazem provas para entrar. Então vou gerando essa desigualdade educacional. E quem defende a política de voucher até pensa assim, não, desigualdade sempre tem, mas tem uma diferença entre essa galera vir aqui ou a gente ter uma desigualdade assim. Ou seja, desigualdade vai ter, mas mesmo com a desigualdade, talvez essa galera aqui embaixo suba um pouco de qualidade em relação ao que ela estava antes. Além de acabar com a estabilidade do professor, visto como um problema por várias pesquisas, várias pessoas, porque assim, no Brasil, cara, pra tu ser demitido no setor público, se der uma voadora na diretora, talvez não seja expulso do setor público. Pra ser demitido do setor público é muito difícil. E obviamente, daí vai uma crítica aqui pra uma série de colegas que tipo assim, porque o que acontece? É difícil tu mensurar os dados educacionais do Brasil, porque quando tu pega o papel, o papel, ele tá dizendo exatamente tudo bonitinho, tudo certo. Não, o professor trabalhou isso, o professor trabalhou aquilo. Só que daí quando tu começa a observar na prática, tá inserido mais dentro de um colégio, tu vê que não é assim. Então, de fato, né, não tem um critério claro para a demissão de um professor na rede pública. Até critérios claros tem, mas até chegar à demissão, tipo assim, é um negócio muito difícil, para não dizer impossível. Independentemente dos favoráveis ou dos contrários, uma coisa que a gente consegue afirmar é a criação, que tu criará esses guetos educacionais. Ou seja, quem for pobre vai continuar tendo menos inserção educacional, menos qualidade educacional de quem for rico. Porque também dá para melhorar a educação, a gente precisa de professores qualificados em determinada área. No momento que os professores qualificados estão buscando esses colégios ricos, a gente vai deixando quem é pobre cada vez... É aquela lógica, né?
Quem tá lá no rabo, lá na ponta do rabo, que não tem grana nenhuma, mesmo que tu puxe tudo pra cá, pro lado do dinheiro, sempre vai ficar essa galera ali, tu entendeu? E daí tem pessoas que não veem problema nisso, como eu já falei antes, e há pessoas que veem problema nisso no sentido de vouchers. A grande questão, a grande pergunta que a gente tem que fazer é assim, ó, se nós tivéssemos um sistema de voucher, a gente ia aumentar mais ainda o nível de desigualdade do Brasil ou não? Dito tudo isso que foi dito até aqui, agora eu vou dar a minha opinião sobre isso. Eu acredito que é fundamental, eu acho que colégio privado tem que existir, porque as pessoas elas têm que se organizar como elas querem também. Às vezes, tipo, tu não quer botar no colégio público por mil motivos. Um deles ideológico, porque a discussão do voucher, ela se pauta, mesmo quando tu pega os dados, tem dado, tipo assim, a gente tem estruturas argumentativas e dados pros dois lados. Acaba sendo uma discussão ideológica, tipo assim, não, eu acredito que tenha, tipo, daí eu, Renan mesmo, acredito que as pessoas têm que ter um colégio privado, por esse motivo que eu falei antes, mas o colégio público tem que ser fortalecido sim, porque o colégio público é aquela coisa, ele chega nos rincões aí, onde vocês não fazem ideia de como é, para conseguir auxiliar essas pessoas. Porém, só o colégio chegar ali não é garantia nenhuma que essas pessoas vão ter uma educação decente. Eu tenho que ter uma série de prévias antes, eu teria que ter um sistema de serviço social decente, um sistema de psicologia decente, eu teria que ter outras estruturas. Vamos supor, bom, a gente não tem outras, a gente tem que investir na educação, então tem que fazer o quê? Cara, vai ter que ir para a questão salarial do professor, vai ter que ir para a formação do professor, e outro tópico que eu levanto, há de se ter mecanismos mais fáceis para demitir professores que não fazem nada. Eu sei que isso é polêmico, uma galera vai me xingar, mas assim, tem que ter sim. Não é possível o cara não fazer nada e ganhar 10 conto. Ah, não, 10 conto é muito. Não é possível o cara não fazer nada e ganhar 6 mil reais. Que também é grana, né? Então assim, não é possível. Então tem que ter esse mecanismo. Agora, o que acontece na política? Ao longo da história da educação, quando teve a esquerda e o PT no poder e tal, eles não mudaram essa parte da estabilidade do professor. E a esquerda nunca vai fazer isso, porque a esquerda não fala sobre trabalho nesse sentido de tirar direitos. A esquerda não faz isso, ela deixa na mão da direita. E o que a direita faz? A direita sempre vai para esse lado privatizante. Então fica, essas discussões. Quem era para historicamente ter feito isso não fez. E agora vai ficar, quando já dei isso, cria um problema, e agora cai no colo da direita esse problema, e daí eles vão para esse caminho aí que eu falei dos vouchers. Então essa é uma discussão bem mais complexa, eu sei que faltou um monte de coisa, como fazer um bom professor, a estrutura escolar, a própria ideia do MEC, né, se é boa ou não, a ideia do Enem, que acaba dando uma padronização na educação, mas é ruim também por outros aspectos. A gente tem que começar a falar de educação, fugindo um pouco do senso comum, que traga dados, que traga informação, mas ao mesmo tempo busque essa educação boa para todos, tá? Porque eu acredito que a educação ela tem que ser para todos. Nem todo mundo vai ter dinheiro para pagar, mesmo com uma política de voucher, a tendência de desigualdade a gente tem que ver se vai ter ou não, mas de qualquer forma, como é que a gente faz essa melhora de educação para todos, tá? Então será que a solução é vouchers? Não sabemos, tá? Então era isso, beijo no cérebro de todo mundo e tchau!